Alguns homens passam a vida inteira perseguindo fortuna, apenas para morrer com as mãos vazias e os corações ainda mais vazios. Dalton Crest encontrou mais ouro do que a maioria dos homens vê em 10 vidas. Enterrado no fundo de um desfiladeiro onde o sol mal tocava o chão. Um tipo de ouro capaz de comprar terras, gado, respeito, o tipo que podia mudar tudo. Ele ficou ali, com as mãos sobre aquela rocha amarelada, sentindo seu peso, sabendo o que aquilo significava. Então fez algo que não fazia sentido para ninguém que ouviu a história depois. Cobriu tudo de novo, alisou a terra como se nada tivesse sido mexido e foi embora. Os guerreiros Apache o encontraram 3 horas depois, cercaram-no com flechas apontadas, prontos para matá-lo por invadir território sagrado. Mas quando o líder olhou nos olhos de Dalton e perguntou o que ele havia levado, Dalton disse a verdade. Nada. 13 anos se passariam antes que ele entendesse o que aquela decisão realmente lhe custará, ou o que traria de volta. Dalton não tinha intenção de entrar em território Apache naquele dia. Seu cavalo mancava havia 2 dias, longe de qualquer assentamento, e a água de seu cantil havia acabado sob um sol que não mostrava misericórdia. Ele seguia o leito seco de um riacho, esperando que o levasse a algo, qualquer coisa. Quando percebeu as paredes do cânion se fechando ao redor, o ar ali parecia diferente. Mais frio, pesado com algo que ele não sabia nomear. Foi então que viu um brilho amarelo na pedra exposta onde a chuva recente havia arrancado a rocha mais macia. Suas mãos se moveram antes que sua mente acompanhasse, raspando a terra, retirando pedras soltas. A veia corria fundo, grossa como seu antebraço, mais pura do que qualquer coisa que ele tinha visto em 15 anos vagando de reivindicação em reivindicação. Ele poderia ter enchido as bolsas da cela, poderia ter marcado o local, voltado com ferramentas, registrado a descoberta. Seus dedos chegaram a fechar em torno de um pedaço solto, pequeno bastante para esconder, valioso o suficiente para alimentá-lo por meses. Mas algo o deteve. Talvez fosse a estranha quietude do lugar, o jeito como o som parecia morrer antes de ecoar. Ou talvez fosse a sensação de estar sendo observado, embora não visse ninguém. Ele olhou para aquele ouro na mão, sentiu seu peso e pensou em todos os homens que conhecera que morreram lutando por menos. Pensou nas sepulturas espalhadas pelo território. Marcadores de homens cujos nomes ninguém lembrava mais, apenas sua ganância. Ele devolveu o ouro, cobriu a veia com cuidado, como quem cobre uma criança adormecida. Fez a parede parecer intacta. Então continuou andando, guiando seu cavalo manco, a língua pesada de sede, sabendo que poderia morrer ali por falta de água. Os Apache o encontraram perto do pôr do sol. 6 guerreiros surgindo das rochas como se fossem parte da paisagem. O líder era um homem com fios de grisalho no cabelo escuro, o rosto marcado pelo tempo e pela guerra, olhos que não deixavam escapar nada. Carregava-se como alguém acostumado a tomar decisões que mantinham as pessoas vivas, ou as enterravam. Você cruzou território protegido, disse o líder, em inglês claro, a voz tão afiada quanto a lâmina em sua mão. Dalton ergueu a mão vazia lentamente. Não sabia. Meu cavalo mancava. Me perdi procurando água. O que você levou? Aquele era o momento. Dalton poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Aqueles homens jamais saberiam do ouro se ele ficasse calado. Mas algo nos olhos do líder fazia a mentira parecer mais perigosa do que a verdade. Encontrei uma veia de ouro na parede do cânion. Toquei nela, mas deixei lá. Cobre tudo de novo. Os guerreiros trocaram olhares. Um deles disse algo rápido em sua língua, num tom cético, irritado. O líder ergueu a mão pedindo silêncio, os olhos ainda fixos em Dalton. Por que você deixaria lá? A garganta de Dalton estava tão seca que sua voz saiu áspera. Não era meu para levar. Pareceu território sagrado. Pareceu errado. O líder o estudou por um longo momento. Depois fez um gesto, e 2 guerreiros abaixaram as armas. Eu sou Nathan. Você virá conosco. Daremos água e veremos se fala a verdade. Eles o levaram de volta ao cânion. Fizeram-no mostrar exatamente onde encontrara o ouro. Quando desenterraram a veia e a viram intacta, viram o cuidado com que ele havia coberto tudo de novo. Algo mudou na expressão de Nathan. A maioria dos homens brancos morreria antes de se afastar de tanto ouro, disse Nathan, passando a mão pela veia exposta. Por que você é diferente? Dalton pensou em seu pai,
que bebera até morrer por uma reivindicação que nunca rendeu. Pensou em seu irmão, morto a tiros pelas costas por uma disputa de fronteira. Pensou em toda a feiura que já vira os homens cometerem uns contra os outros por causa da promessa de riqueza. Porque já viu o que o ouro faz com as pessoas. As transforma em algo menos que humano. Seja lá o que eu pudesse ganhar levando isso, perderia algo mais valioso. Natã o observou longamente, depois assentiu devagar. Você deixará este lugar agora. Nunca falará do que encontrou aqui. Se falar, se algum homem branco vier procurar este ouro por causa de suas palavras, nós saberemos, e você não morrerá rápido. Dalton assentiu. Tem minha palavra. Palavra de homem branco, disse um guerreiro com desdém, mas Natã ergueu a mão novamente. Eu acredito. Vá. Daremos água e mostraremos o caminho para o assentamento. Mas lembre-se, algumas dívidas levam muitas estações para serem pagas. A terra não esquece o que é devido. Deram-lhe água, comida para 2 dias e o deixaram ir. Dalton se afastou de mais riqueza do que veria novamente, guiando seu cavalo manco rumo ao sol poente. Sem entender o verdadeiro significado das palavras finais de Natã, não entenderia por longos 13 anos. Não até o dia em que Natã aparecesse em seu pequeno rancho com sua filha e com uma dívida que os Apache nunca haviam esquecido. Mas naquela manhã, cavalgando para longe do ouro e dos guerreiros que lhe pouparam a vida, Dalton sabia apenas uma coisa. Ele fizera uma escolha. E escolhas assim tinham o hábito de voltar. Ele só não sabia se aquele retorno iria salvá-lo, ou destruí-lo. O que ele não poderia saber era que uma menininha estivera observando das rochas naquele dia, vendo seu pai poupar a vida do homem branco, vendo aquele estranho se afastar de uma riqueza capaz de comprar qualquer coisa. Ela tinha apenas 5 anos, mas lembraria do rosto dele. Lembraria do momento em que seu pai o chamou de honrado. E 13 anos depois, quando ela se colocasse diante daquele mesmo homem já como mulher feita, ela o odiaria por isso. 13 anos mudam um homem de formas que não podem ser medidas por cabelos grisalhos ou rugas mais profundas ao redor dos olhos. Dalton Crest havia construído para si um pequeno rancho em terras rejeitadas, o tipo que ninguém queria porque o solo era teimoso e o vizinho mais próximo ficava a um dia de viagem. Ele escolhera aquele lugar justamente por causa da distância. Alguns homens fogem do passado. Dalton apenas tentava viver quieto bastante para que ele não o encontrasse. O rancho consistia em uma cabana modesta que ele mesmo construíra, tábua por tábua, um curral para os 3 cavalos que mantinha e terras suficientes para criar um pequeno rebanho de gado que mal o sustentava. Ele trabalhava do nascer ao pôr do sol, as mãos sempre ocupadas, a mente sempre em outro lugar. Aos 41 anos, havia se acostumado com o silêncio, acostumado a estar sozinho. Era o que dizia a si mesmo, pelo menos. Nas noites em que a quietude pressionava tão forte que ele mal conseguia respirar. Estava consertando a cerca quando os viu chegando. 3 cavaleiros avançando lentamente pela terra aberta. A aproximação deles era deliberada. Sem pressa. Dalton se endireitou, uma das mãos indo instintivamente em direção ao rifle encostado no poste da cerca, mas parou no meio do movimento. Havia algo no modo como cavalgavam que mostrava que aquilo não era problema, pelo menos não o tipo de problema ao qual ele estava acostumado. Quando se aproximaram mais, o reconhecimento o atingiu como água gelada. O líder montava com a mesma postura que Dalton lembrava de 13 anos atrás. Natã, agora mais velho, com mais grisalho nos cabelos, mas ainda inconfundível. Atrás dele vinha um jovem guerreiro, e ao lado desse guerreiro, uma jovem mulher. As mãos de Dalton ficaram imóveis no arame da cerca. Ele os observou se aproximarem, a mente correndo por possibilidades. Nenhuma delas fazia sentido. Os Apache o haviam deixado ir com o aviso de nunca mais voltar, nunca falar sobre o que encontrara. Ele cumprirá essa promessa. Então por que estavam ali? Natã ergueu a mão em cumprimento quando pararam a poucos metros de Dalton. Você se lembra de mim? Não era uma pergunta. Dalton assentiu devagar. Lembro. Dei minha palavra. Nunca falaria daquele lugar. Não quebrei essa promessa. Eu sei. Temos observado você. A expressão de Natã era ilegível. Por 13 temporadas, observamos você. Vimos como vive sozinho, trabalhando nesta terra dura, nunca pegando o que não é seu, nunca falando do que encontrou. Um calafrio percorreu a espinha de Dalton, apesar do calor da tarde.
13 anos sendo observado sem saber. O pensamento deveria tê-lo irritado, mas ele compreendia. Confiança precisava ser conquistada, especialmente entre seus povos. O que o traz aqui? Dalton perguntou, a voz firme apesar da inquietação que lhe revirava o estômago. Nathan desmontou com a facilidade de um homem com metade de sua idade. O jovem guerreiro e a mulher permaneceram montados, ambos observando Dalton com expressões que ele não conseguiu decifrar. O rosto da mulher era marcante, todos ângulos afiados e olhos escuros que pareciam arder com algo que Dalton não sabia nomear. Raiva, talvez. Ou ódio. Você mostrou honra quando a honra era rara, disse Nathan, aproximando-se. Escolheu respeito em vez de riqueza. Em minha cultura, uma dívida assim precisa ser paga. Levou 13 anos para encontrar o pagamento adequado. 13 anos para minha filha alcançar a idade adulta e fazer suas próprias escolhas. O olhar de Dalton se voltou para a jovem no cavalo. Seu estômago afundou quando a compreensão começou a surgir, terrível e impossível. Entre meu povo, continuou Nathan, agora com uma voz formal, carregada de cerimônia, quando um homem demonstra tamanha honra, ele é digno de nosso maior respeito. Você salvou nosso lugar sagrado. Manteve sua palavra. Agora ofereço aquilo que mais valorizo. Minha filha, se você a aceitar. Ela já tem idade. Ela entende o que está sendo oferecido. A boca de Dalton ficou seca. Ele olhou novamente para a jovem, viu a rigidez de seus ombros, a maneira como suas mãos seguravam as rédeas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Não posso, Dalton começou, mas parou. Como recusar um presente assim sem insultar um homem que viajara 13 anos para oferecê-lo? Ela não quer isso. O que ela quer não é a questão, disse o jovem guerreiro, ríspido. O que é devido, é devido. Mas Nathan levantou a mão, silenciando, os olhos ainda fixos em Dalton. Ela foi informada de sua honra. Foi criada sabendo que essa dívida seria paga. Ela concordou em vir, como nossa tradição exige. O que vocês construírem a partir daqui, isso é entre você e ela. Dalton se sentiu preso em um momento impossível. Preso entre a honra e o horror. Olhou novamente para a jovem, viu o ódio fervendo em seus olhos escuros e soube, com certeza absoluta, que aceitá-la seria cruel para ambos. Mas recusar poderia ser ainda pior, poderia envergonhá-la, insultar Nathan de formas que Dalton não poderia compreender. Tenho o dobro da idade dela, disse Dalton, com a voz baixa. Vivo sozinho porque funciono melhor assim. Não tenho nada a oferecer. Você tem honra, respondeu Nathan. Isso é tudo. A jovem finalmente falou, em inglês claro, com um sotaque forte e cada palavra afiada como vidro quebrado. Não finja que está me fazendo um favor recusando. A dívida é real. Eu ficarei. E de alguma forma, aquelas palavras carregadas de ressentimento e raiva selaram o destino de Dalton mais profundamente do que qualquer cerimônia poderia. Ele estava prestes a aprender que algumas recompensas vinham com um preço que jamais imaginara pagar. Nathan partiu antes do pôr do sol, levando consigo o jovem guerreiro. Colocou os poucos pertences da filha dentro da cabana de Dalton, sem cerimônia, falou com ela brevemente em sua língua e então montou novamente. A jovem ficou parada como um poste de cerca, observando o pai se afastar, o rosto sem revelar nada. Dalton ficou parado perto do curral, sentindo-se um intruso na própria vida. Quando os cavaleiros sumiram além da crista, o silêncio que caiu era espesso bastante para sufocar. Eu tenho um nome, ela disse de repente, ainda olhando para o horizonte vazio. Não é ela ou a mulher. É Kimi. Dalton pigarreou. É um bom nome. O que significa? Por que você se importaria? Ela se virou então, e o desprezo em seus olhos atingiu Dalton como um golpe. Você conseguiu o que queria. Uma mulher para cozinhar, limpar, esquentar sua cama. Não é isso que todos os homens brancos querem. Não é, Dalton começou, mas percebeu que qualquer coisa que dissesse soaria vazia. Eu não pedi por isso. Nem eu. Ela passou por ele em direção à cabana, um movimento rápido, carregado de ira. Mas aqui estamos, presos pela honra do meu pai e pela sua suposta virtude de 13 anos atrás. Me diga, deixar aquele ouro realmente foi por respeito? Ou você só foi covarde demais para pegar o que queria?
As palavras doeram porque tocavam em algo que Dalton já se perguntara ao longo dos anos. Tinha sido honra ou medo? Respeito ou fraqueza? Ele nunca tivera certeza. Acredite no que quiser, disse ele, quieto. Mas eu não vou forçar nada a você. Pode ficar com a cabana. Eu durmo no celeiro. Ela parou na porta, a mão no batente. Por um instante, algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez. Ou desconfiança. Então a máscara de raiva voltou. Que generosidade! O homem branco me dá permissão para dormir na casa dele enquanto ele faz o papel de mártir no celeiro. Ela entrou e bateu a porta com força suficiente para fazer o batente tremer. Dalton ficou parado na luz que desaparecia, sentindo-se mais velho do que seus 41 anos. Já enfrentará ladrões de reivindicação, sobreviver a 3 invernos brutais com nada além de determinação, reconstruir a própria vida do zero. Mas aquela mulher jovem e furiosa que o odiava por motivos tanto justos quanto injustos, talvez fosse o desafio que finalmente o quebraria. Ele pegou alguns cobertores no galpão e montou um leito improvisado no sótão do celeiro. Os cavalos se mexiam lá embaixo, sua presença estranhamente reconfortante. Pelo menos eles não o encaravam com olhos cheios de desprezo. O sono custou a vir. Ele continuava pensando na cabana, em Kimi lá dentro, sozinha, provavelmente chorando, furiosa, ou ambos. Parte dele queria ir checar como ela estava, garantir que tivesse tudo o que precisava, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Ela precisava de espaço, tempo, talvez anos dele. Ele acordou antes do amanhecer e a encontrou já de pé, uma fogueira acesa do lado de fora da cabana, preparando comida com movimentos eficientes e raivosos. Ela não o reconheceu quando ele se aproximou. Apenas continuou trabalhando, a mandíbula contraída. Tem café, disse finalmente, sem olhá-lo. Fiz o suficiente para 2. Não pense que isso significa algo. Dalton serviu-se de uma xícara do pote gasto. O café era forte e amargo. Ele deu um gole, procurando palavras que não piorassem tudo. Obrigado. Ela lançou-lhe um olhar de puro desprezo. Não precisa me agradecer por cada coisa pequena. Não sou uma criança. Não quis sugerir que você fosse. Ele sentou-se em um tronco perto do fogo, mantendo distância entre eles. Só não fui criado para pegar coisas sem reconhecê-las. E, ainda assim, você me pegou. Lá estava novamente. A acusação que ele não tinha como contestar, porque era parcialmente verdadeira. Ele aceitara a oferta de Nathan, mesmo sabendo que ela odiaria a ideia. O que isso fazia dele? Você é livre para ir quando quiser, disse Dalton cuidadosamente. Não vou te impedir. Não vou mandar ninguém atrás de você. Se quiser voltar para o seu povo, eu mesmo te levarei. As mãos de Kimi pararam sobre a frigideira que segurava. Ela o encarou. E, pela primeira vez, ele viu algo além de raiva em seus olhos. Confusão, talvez, ou descrença. Você envergonharia meu pai assim? Tornaria inútil o pagamento de sua dívida? Prefiro envergonhar a mim mesmo do que mantê-la em um lugar onde você não quer estar. Ela estudou seu rosto por um longo momento, procurando algo, uma mentira, provavelmente, algum sinal da manipulação que claramente esperava dele. Quando não encontrou, sua expressão apenas se endureceu ainda mais. Você acha que isso te torna nobre? Oferecer-me liberdade que você sabe que não posso aceitar sem desonrar minha família. Ela se voltou para o fogo. Você é esperto, mais cruel do que aqueles que simplesmente pegam o que querem. Dalton não teve resposta. Talvez ela tivesse razão. Talvez tentar ser decente em uma situação indecente fosse apenas outro tipo de crueldade. Ele tomou seu café amargo e se perguntou quanto tempo uma pessoa poderia viver com alguém que a odiava antes que isso destruísse um ou ambos. Pelo fogo nos olhos de Kimi, ele tinha a sensação de que descobriria. A questão era se algum dos dois sobreviveria a isso. As primeiras 2 semanas passaram como andar sobre vidro quebrado. Cada interação causava pequenas feridas. Kimi o testava constantemente, ultrapassando limites que Dalton nem sabia que existiam. Cozinhava comidas apimentadas demais para ele, e então o acusava de rejeitar sua cultura. Reorganizava suas ferramentas, movia seus pertences, reivindicava espaços na cabana que eram seus há anos. Dalton a deixava fazer. Comia comida ardente sem reclamar,
encontrava suas ferramentas onde elas colocava e dava a ela mais espaço do que a pequena cabana realmente permitia. Dormia no celeiro todas as noites, acordava antes do amanhecer para trabalhar e só falava com ela quando necessário. Ela odiava isso mais do que tudo. Por que você não grita comigo? Exigiu ela certa manhã, quando ele encontrou sua melhor cela no canto mais distante do celeiro. Por que você não me coloca no meu lugar como quer? Dalton levantou a cela, conferindo danos. Por que não quero te colocar em lugar algum? Esta é sua casa agora, assim como é a minha. Nunca será a minha casa. Ela cruzou os braços, bloqueando a porta do celeiro, como se o desafiasse a movê-la fisicamente. E você é mentiroso se disser que não me resente por atrapalhar sua vida confortável e solitária. Ele encontrou seu olhar. Viu o desafio ali. A necessidade desesperada de transformá-lo no vilão que ela queria que ele fosse. Eu não pedi por esta situação. Ele disse. Nem você. Mas não vou descontar minha frustração em você só porque precisa que eu faça isso. Ela estremeceu como se tivesse sido atingida. A mandíbula se contraiu, e por um instante ele viu algo por baixo da raiva. Dor, talvez. Ou medo. Então desapareceu, enterrado sob desprezo fresco. Você acha que é muito melhor que outros homens brancos. Tão nobre, tão paciente. Mas eu sei o que você realmente quer. Dalton pegou a cela e caminhou em direção à porta. Ela não se moveu, obrigando-o a parar a poucos centímetros dela. Ele podia sentir o cheiro da sálvia no cabelo dela, ver o pulso batendo em sua garganta. Tão perto, podia também perceber o quão jovem ela realmente era, quão assustada. O que eu quero, disse ele baixinho, é que você pare de se machucar tentando me machucar. Não sou seu inimigo, Kimi. Você é pior que um inimigo. É uma gaiola que se faz chamar de abrigo. Ele contornou-a cuidadosamente, dando espaço suficiente, e dirigiu-se ao curral. Atrás dele, ouviu sua respiração curta. Como se seu silêncio tivesse de alguma forma ferido a mais do que a raiva teria feito. O padrão se repetia diariamente. Ela provocava. Ele permanecia calmo, e a frustração dela crescia como nuvens de tempestade. Ele começou a ensinar-lhe a rotina do rancho sem que fosse pedido, mostrando como consertar cercas, como domar cavalos, como ler o céu para prever o tempo. Ela aprendeu rápido, mãos habilidosas e seguras, mas não aceitava elogios. Não me trate como criança, ela respondeu, quando ele comentou sobre o trabalho dela na cerca. Não estava tratando como criança. É bom trabalho, só isso. Ela largou as ferramentas e foi embora, deixando-o terminar sozinho. Mas naquela noite, ele encontrou um prato de comida do lado de fora da porta do celeiro. Ainda quente. Ela havia feito menos picante desta vez. Não exatamente um pedido de desculpas, mas como um cessar-fogo temporário. Dalton comeu devagar, provando que talvez fosse a primeira fissura na armadura dela. 3 semanas depois, ele percebeu que ela começara a usar uma de suas antigas camisas quando trabalhava. Estava grande demais, passando dos quadris, mangas dobradas várias vezes. Ela percebeu que ele olhava e lançou-lhe um olhar. Meu vestido era impraticável para o trabalho. Não leia nada nisso. Não estava lendo, disse ele. Mas notara que ela remendera um rasgo na camisa antes de usá-la. Pequenos pontos cuidadosos, que falavam de consideração que ela jamais admitiria sentir. O verdadeiro teste veio em uma manhã, quando Dalton consertava o telhado da cabana e seu pé escorregou nas telhas molhadas. Ele caiu com força, aterrissando de costas. O vento lhe arrancou o ar dos pulmões. Por um momento, ficou deitado, olhando para o céu, tentando lembrar como respirar. Kimi surgiu acima dele, o rosto pálido. As mãos pairaram sobre ele, como se quisesse ajudar, mas não soubesse como, ou não quisesse revelar que se importava o suficiente para tentar. Você se machucou? A pergunta saiu ríspida, mas os olhos dela denunciavam preocupação. Dalton conseguiu inspirar, testando suas costelas. Nada quebrado, só o orgulho machucado e as costas doloridas. Ela se ajoelhou ao lado dele. E por apenas um instante, sua mão tocou seu ombro. Leve como um pássaro pousando. Então a retirou rapidamente, como se tivesse tocado fogo. Você é um idiota por trabalhar em madeira molhada, disse ela, levantando-se rapidamente. Se você morresse, eu teria sido culpada por isso.
Ela se afastou antes que ele pudesse responder. Mas Dalton permaneceu deitado por mais um momento, sentindo onde a mão dela havia estado. Não era muito, quase nada. Mas foi a primeira vez que ela o tocou voluntariamente, mesmo que em preocupação disfarçada de interesse próprio. A questão era se aquela pequena fissura em sua armadura se alargaria ou se fecharia para sempre. Dalton precisava de suprimentos. O assentamento mais próximo ficava um dia inteiro de cavalo, e ele vinha adiando a viagem há semanas, sabendo que isso criaria complicações. Mas eles estavam com pouca farinha, sal e outras necessidades que ele não podia produzir sozinho. Não tinha escolha. Ele estava selando seu cavalo quando Kimmy Mela apareceu, já vestida para a viagem. Eu vou com você, anunciou, não perguntou. Dalton pausou, a tira da sela na mão. A cidade não é amigável com Apache. Talvez seja melhor se você ficasse aqui. Talvez, disse ela, mas estou cansada deste rancho. Quero ver algo além de postes de cerca e silêncio raivoso. Ela encontrou seus olhos, desafiando-o a recusar. Ou está envergonhado de ser visto comigo? Era uma armadilha. Recusar, e ele provaria que havia como algo a esconder. Aceitar, e a exporia a feiura que sabia esperar na cidade. Ele escolheu o que esperava ser a crueldade menor. Prepare seu cavalo. A viagem tomou a maior parte do dia. Mal conversaram, mas o silêncio parecia diferente do que antes. Menos hostil, mais como dois que economizam energia para o que está por vir. Kimmy montava com facilidade praticada, os olhos absorvendo a paisagem com a atenção de quem foi ensinada a notar tudo. O assentamento surgiu quando o sol começava a descer. Um conjunto de prédios rústicos ao redor de uma rua principal. O tipo de lugar onde todos sabiam dos negócios de todos, e os estranhos eram avaliados cuidadosamente. Dalton sentiu Kimmy se enrijecer ao seu lado enquanto entravam. Viu como as pessoas paravam para olhar. Amarraram os cavalos fora da loja geral, e ele se voltou para encontrá-la parada, rígida, o rosto cuidadosamente neutro, mostrando que ela tinha prática em esconder sentimentos de olhos hostis. Dentro da loja, o cheiro era de café, tabaco e o cheiro particular de lugar que não era arejado o suficiente. O balconista, um homem magro chamado Porter, com rosto de couro gasto, olhou para cima e congelou ao ver Kimmy Mela. Não sabia que você andava na companhia de selvagens agora, Crest, disse Porter, o tom tornando a palavra feia. Dalton sentiu algo frio se instalar em seu peito. Ele sabia que isso aconteceria, mas ouvir ainda apertava sua mandíbula. Ela é minha esposa. Agradeceria que falasse com respeito. As sobrancelhas de Porter se ergueram. Sua esposa? Casou com uma Apache? Riu, mas não havia humor nisso. Dalton viu as mãos de Kimmy se fecharem em punhos. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre ela e Porter. Preciso de farinha, sal, café e munição. Vai me vender ou preciso levar meus negócios para outro lugar? Para onde mais você iria? A próxima cidade fica a 3 dias de cavalo. Porter começou a reunir os suprimentos, mas continuou falando. Só estou surpreso, é tudo. Achei que você tivesse mais juízo do que se deitar com o tipo deles. Os animais também sabem. Todo mundo sabe. O frio no peito de Dalton se espalhou. Repita isso. Algo em sua voz fez Porter olhar. A loja silenciou. 2 outros clientes no fundo observavam com atenção faminta, como quem pressente que a violência está por vir. Eu disse, continuou Dalton, voz baixa e firme, repita isso sobre minha esposa. O rosto de Porter ficou vermelho. Olha, não quis ofender nada pessoalmente sobre ela, mas você sabe como eles são. Não se pode confiar. Provavelmente só esperando a chance de cortar sua garganta e levar o que você tiver. Dalton atravessou o balcão e segurou a camisa de Porter, puxando-o para perto. O movimento foi súbito o suficiente para que Porter deixasse cair o saco de farinha que segurava. Ouça-me com atenção, disse Dalton, cada palavra afiada como faca. Você vai embalar meus suprimentos, vai pegar meu dinheiro e vai calar sua boca ignorante sobre coisas que não entende. Porque a mulher que você acabou de insultar tem mais honra em um dedo do que você tem em todo o seu corpo inútil. O rosto de Porter passou do vermelho para o pálido. Está me ameaçando, Crest? Estou te educando. A diferença. Dalton o soltou. Agora termine de carregar meus suprimentos.
A loja permaneceu em silêncio enquanto Porter trabalhava, mãos levemente trêmulas. Um dos homens no fundo cuspiu no chão e saiu. O outro o seguiu. Dalton sabia o que isso significava. A história se espalharia. Ele seria conhecido como o homem que escolheu um Mapache em vez de seu próprio povo. Perderia o pouco prestígio que tinha naquele assentamento. Pagou, carregou os suprimentos no cavalo e ajudou Kim e Mela a montar o dela. Saíram da cidade com olhares seguindos, sussurros surgindo em seu rastro como poeira. Eles estavam a 1 hora de distância quando Kim finalmente falou. Você acabou de destruir sua reputação por minha causa. Não era muita reputação para começar. Aqueles homens vão espalhar histórias. Vão dizer que você se americanizou, que não pode ser confiável. Não será mais bem-vindo lá. Então eu não irei mais lá. Dalton manteve os olhos na trilha à frente. Havia muitos outros lugares para conseguir suprimentos. Mesmo que fossem mais distantes. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, a voz estava diferente, mais suave, incerta de um jeito que ele nunca ouvirá dela. Por que você fez isso? Porque o que ele disse estava errado. E porque você não merecia ouvir. Mas eu não sou ninguém para você. Apenas uma dívida, sua honra, te forçou a aceitar. Dalton finalmente olhou para ela. Na luz que se apagava, seu rosto perderá parte da dureza. Você é minha esposa, disse ele simplesmente. Talvez não por escolha. Talvez não por amor. Mas ainda assim significa algo para mim. Significa que não deixo que as pessoas te desrespeitem. Ela o encarou. Pela primeira vez desde que chegará ao rancho, Dalton viu a raiva em seus olhos vacilar. Não era aceitação. Nem perdão. Mas era o primeiro sinal de que, talvez, só talvez, o muro entre eles tivesse uma fissura grande o suficiente para enxergar através dele. Na manhã seguinte ao retorno da cidade, Dalton acordou e encontrou seu café já preparado e o café da manhã cozinhando sobre o fogo. Kim e Mela estava de costas para ele, a postura menos rígida que antes. Quando ele se aproximou, ela não se esquivou nem se afastou. Obrigado, disse ele baixinho. Ela deu de ombros, sem se virar. Você me defendeu ontem. Isso é só comida. Mas ambos sabiam que era mais que isso. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Não dramaticamente. Nem com grandes gestos ou declarações faladas. Apenas pequenas mudanças que se acumulavam como neve em um galho. Quase imperceptíveis até que, de repente, o peso era inegável. Ela parou de mexer em suas ferramentas. Começou a fazer perguntas sobre o trabalho no rancho em vez de fingir que já sabia tudo. Quando uma seção da cerca precisava de conserto, trabalhava ao lado dele sem que fosse pedido, mãos rápidas e eficientes. Eles entraram em um ritmo, passando ferramentas de um para o outro sem palavras, os movimentos sincronizados de uma maneira que só vinha de prestar atenção um ao outro. Certa noite, Dalton a encontrou sentada do lado de fora da cabana, olhando para o pôr do sol. Ele hesitou, depois se sentou no chão a uma distância respeitosa. Eles observaram o céu mudando do dourado para o vermelho e depois para o roxo, sem falar. Deveria ter sido constrangedor. Em vez disso, parecia o primeiro momento de paz que compartilhavam. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, disse Kima de repente, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Invasores, homens brancos em busca de alvos fáceis. Queimaram nosso acampamento, levaram o que quiseram e deixaram a morte para trás. A garganta de Dalton apertou. Ele queria dizer que sentia muito, que nem todos os homens brancos eram assim. Mas as palavras pareceram vazias antes que ele pudesse pronunciá-las. Eu estava escondida nas pedras. Vi tudo. Ela puxou os joelhos para o peito, tornando-se menor. Meu pai me encontrou 3 dias depois. Eu não havia me mexido, não comi nada. Só continuava pensando que, se ficasse imóvel o suficiente, quieta o suficiente, talvez eles esquecessem que eu existia. É por isso que Dalton parou, sem saber como terminar. É por isso que eu te odiei à primeira vista. Ela finalmente olhou para ele, olhos secos, mas assombrados. Sim, todo o rosto branco me lembra daquele dia. Todo homem branco é um deles até provar o contrário. E mesmo então, continuo esperando que a prova seja uma mentira. Eu entendo, disse Dalton, e disse de verdade.
Meu pai se matou bebendo enquanto perseguia ouro que nunca existiu. Meu irmão foi baleado por causa de uma disputa de terra. A violência segue o ouro e a terra como moscas seguem a podridão. Vi o suficiente para saber que ser branco não torna um homem bom, só perigoso de maneiras diferentes. Ela estudou seu rosto na luz que diminuía. Você realmente acredita nisso? Eu vivi isso. Algo passou entre eles então. Não perdão, nem confiança ainda, mas reconhecimento. Duas pessoas danificadas pelo mesmo mundo feio tentando sobreviver à sua maneira. Eu durmo na cabana agora, disse Kimi. Você deveria também. O celeiro é frio à noite. Não faz sentido você sofrer lá quando há espaço para nós dois. O coração de Dalton bateu contra as costelas. Tem certeza? Não ofereceria se não tivesse. Ela se levantou, tirando a poeira da roupa. Mas não se engane. Isso não é um convite para nada além do sono. Só estou cansada de sentir que te empurrei para fora da sua própria casa. Eu entendo. Naquela noite, Dalton fez uma cama no chão enquanto Kim e Mela ocupava a cama de verdade. O espaço entre eles parecia ao mesmo tempo vasto e impossivelmente pequeno. Ele deitou acordado, ouvindo sua respiração, atento a cada pequeno som que ela fazia, imaginando se ela estava tão consciente dele quanto ele dela. Dalton. A voz dela veio suave através da escuridão. Sim. Obrigado pelo que você disse àquele homem na cidade. Eu nunca te agradeci direito. Não precisa me agradecer por decência básica. Ela ficou em silêncio por um momento. A maioria dos homens não veria isso como básico. Viriam como sacrifício. Você perdeu algo real me defendendo e ganhou algo mais valioso. O que você ganhou? Ele pensou em mentir, dar uma resposta fácil que não revelasse demais, mas ela fora honesta sobre sua dor. Ela merecia honestidade em retorno. Seu respeito, talvez, ou ao menos a possibilidade dele. Isso vale mais do que a boa opinião de homens como Porter. Ela não respondeu, mas ele ouviu ela se mexer na cama, virando-se na direção onde ele deitava. Pela escuridão, sentiu o olhar dela sobre ele. Considerando, pesando, medindo. Você é diferente, disse ela finalmente. Eu não queria ver isso. Queria que você fosse como os outros para que eu pudesse te odiar sem mistérios. Mas você continua me provando errado. Isso é ruim? Ainda não sei. A voz dela carregava algo que poderia ser o início de calor. Pergunte-me de novo com o tempo. Dalton deitou no escuro, ouvindo sua respiração, até adormecer, e sentiu esperança pela primeira vez desde que Nathan aparecerá em seu rancho com um presente impossível. O muro entre eles não havia caído, mas mais fissuras se formavam, e através delas, ele podia ver a mulher que ela poderia permitir se parasse de lutar tanto contra a possibilidade de algo bom. 3 meses haviam se passado desde o dia na cidade. O rancho se ajustou a ritmos que pareciam menos coabitação e mais parceria. Kimela havia parado de tratar toda gentileza como armadilha. Dalton havia parado de andar em ovos em torno da raiva dela. Trabalharam juntos, comeram juntos, e à noite compartilhavam a cabana com uma facilidade que surpreendia ambos. Mas ainda mantinham distância cuidadosa entre si. Evitavam toques que durassem demais. Fingiam que a consciência crescente entre eles não existia. Essa pretensão se quebrou em um dia em que nuvens de tempestade se reuniram com velocidade perigosa. Dalton estava trabalhando no pasto mais distante quando as viu chegando. Massivas e negras, do tipo que traz raios e enchentes. Ele correu para a cabana sabendo que Kim e Mela estava lá sozinha. Ele a encontrou lutando para prender as venezianas, o vento já arrancando as ripas de madeira. Sem pensar, veio por trás dela, estendendo a mão além da dela para segurar a veneziana solta. Seu peito encostou nas costas dela por apenas um instante enquanto prendia o trinco. Eles congelaram. A tempestade rugia ao redor, mas Dalton de repente não sentia mais nada além do calor do corpo dela contra o seu. Do jeito que ela se encaixava perfeitamente no espaço que seus braços criavam. Ele podia sentir o cheiro de sálvia em seu cabelo, sentir a rápida subida e descida de sua respiração. Desculpe, disse ele, com a voz rouca. Ele começou a recuar, mas a mão dela agarrou seu pulso. Não, disse ela. Ele parou. Os dedos dela eram pequenos contra sua pele bronzeada pelo sol, a pegada surpreendentemente firme. O vento uivava,
A chuva começava a cair em gotas pesadas, mas nenhum dos dois se moveu. Kima! Ela se virou no pequeno espaço entre ele e a parede, e de repente estavam frente a frente. Próximos o suficiente para que ele pudesse ver reflexos de âmbar em seus olhos escuros. Próximos o suficiente para sentir o calor emanando de sua pele. Eu tenho tentado não sentir isso, disse ela, a voz quase inaudível sobre a tempestade. Tentando te odiar, tentando te ver como minha prisão. Mas você não é, é? Nunca foi. Não. A mão de Dalton se moveu quase sozinha, afastando um fio de cabelo soprado pelo vento do rosto dela. Ela não se afastou. Eu também tenho tentado não sentir, disse ele. Achei que seria errado. Você foi dado a mim como propriedade. Como algo bom poderia surgir disso? Mas você nunca me tratou como propriedade. Os olhos dela buscaram o rosto dele. Você me deu escolhas. Espaço. Respeito. Mesmo quando eu joguei isso de volta no seu rosto com desprezo. Por quê? Porque essa não sou eu. Sua mão ainda pairava perto do rosto dela, sem tocar. E por quê, em algum ponto do caminho, você parou de ser alguém aceito com olhos vazios e se tornou alguém que eu queria conhecer, alguém que eu queria merecer. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. A chuva batia no telhado agora, a tempestade completamente sobre eles. Mas dentro daquele pequeno espaço, o ar parecia carregado com algo mais perigoso que relâmpagos. Eu não sei como fazer isso, sussurrou Kimi. Como desejar alguém que pensei que odiaria para sempre? Como confiar quando a confiança só trouxe dor antes? Podemos descobrir juntos, se você quiser. Dalton se obrigou a dar meio passo para trás, dando-lhe espaço para recusá-lo. Ou podemos manter as coisas como estão. Não vou pressionar. Prometi isso desde o começo. Ela olhou por um longo momento, e ele viu a guerra acontecendo atrás de seus olhos. Medo lutando contra outra coisa. Algo que parecia esperança. Estou cansada de ter medo, disse ela finalmente. Cansada de deixar o que aconteceu com minha mãe controlar cada escolha que faço. Aqueles homens me tiraram tudo quando eu tinha 10 anos. Não vou deixar que levem isso também. Levar o quê? Em vez de responder, ela subiu nas pontas dos pés e pressionou seus lábios nos dele. Foi breve, hesitante, mais pergunta que resposta. Quando se afastou, seus olhos estavam arregalados, surpresa com sua própria ousadia. Dalton ficou parado, coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Há 13 anos, ele havia deixado para trás ouro suficiente para comprar tudo o que sempre quisera. Neste momento, percebeu que fora recompensado com algo infinitamente mais valioso. Não apenas uma mulher, não apenas uma companheira, mas alguém que o escolhera apesar de todas as razões para não fazer. Alguém que enfrentará seu próprio medo e venceu. Foi isso. Ela parou, incerta pela primeira vez desde que ele a conhecera. Eu interpretei errado, respondeu ele, segurando o rosto dela com cuidado, dando-lhe toda a chance de se afastar, de mudar de ideia. Quando ela não fez, quando se inclinou para seu toque, ele a beijou com toda a paciência que aprenderá nesses meses. Gentil, cuidadoso, como se ela fosse algo precioso que poderia se quebrar se manuseado com força. A tempestade rugia lá fora. Dentro, algo totalmente diferente estava nascendo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Kimi descansou a testa contra o peito dele. Não sei o que acontece agora. Eu também não. Os braços de Dalton envolveram-na, mantendo-a próxima, mas sem apertar, sempre dando-lhe a opção de se afastar. Mas vamos descobrir juntos, se é isso que você quer. Ela olhou para ele e, pela primeira vez desde que chegará ao rancho, sorriu. Realmente sorriu. Transformou seu rosto. Fez-a parecer mais jovem, mais leve, como se um peso tivesse sido retirado. Sim, disse simplesmente. É isso que eu quero. Lá fora, a tempestade continuava. Mas dentro da pequena cabana, duas pessoas que haviam sido estranhos, unidas pelo dever, tornaram-se algo completamente diferente, algo escolhido, algo real. E Dalton finalmente entendeu o que Nathan quis dizer tantos anos atrás sobre dívidas levarem tempo para serem pagas. O líder Apache não estava punindo sua filha nem recompensando Dalton. Ele estava dando a ambos algo que não poderiam ter encontrado de outra forma. Uma chance de algo que nenhum deles sabia que precisava. 6 meses após aquela tempestade,
Dalton acordou e encontrou Kimi já de pé, observando o nascer do sol na porta da cabana. Algo em sua postura o deixou apreensivo, imóvel demais, pensativa demais. O que houve? Perguntou, vindo se colocar ao lado dela. Ela não respondeu imediatamente. Quando fez, a voz estava baixa. Meu pai está vindo. Vi os sinais de fumaça ontem, do cume. Ele chegará ao meio-dia. O estômago de Dalton se contraiu. Em todos esses meses, Nathan não havia retornado. Não havia verificado sua filha. Dalton começara a acreditar que talvez o líder Apache simplesmente confiara em sua escolha e os deixará viver. Agora, diante da realidade do retorno de Nathan, ele se perguntou o que o homem esperava encontrar. Está preocupada? Dalton perguntou cuidadosamente. Não sei o que estou, disse Kimi, cruzando os braços. Um gesto que ele reconheceu como autoproteção. Quando ele me deixou aqui, eu o odiei por isso. Odiou? Pensou que eu havia sido trocada como gado para pagar uma dívida que eu não tive parte em criar. Mas agora? Ela se virou para olhar para ele, e seus olhos estavam claros, certos. Agora preciso dizer a ele que a dívida está paga e que estou ficando por escolha, não por obrigação. As palavras atingiram Dalton mais forte do que ele esperava. Sabia que as coisas haviam mudado entre eles, sabia que ela havia parado de lutar contra a situação deles. Mas ouvi-la dizer isso em voz alta, ouvir ela reivindicar essa vida como sua escolha fez algo em seu peito se expandir até que respirar ficou difícil. Você não precisa dizer isso a ele se não for verdade, disse Dalton, dando-lhe uma última chance de ser honesta. Se quiser ir embora, eu mesmo a levarei de volta. Sem vergonha, sem culpa. Ela se aproximou, segurando sua mão. Os dedos dela se entrelaçaram aos dele. Um gesto que se tornará natural entre eles, mas que ainda acelerava seu coração. Você ainda não entende, não é? Disse ela. Depois de todo esse tempo, depois de tudo, você ainda pensa que eu poderia estar aqui por dever. Ela balançou a cabeça, mas estava quase sorrindo. Eu te amo, homem teimoso. Não sei quando aconteceu. Talvez quando você me defendeu na cidade. Talvez quando compartilhou sua própria dor comigo. Talvez tenha sido construído a partir de 1000 pequenos momentos de respeito e paciência. Mas é real e eu não vou embora. Antes que Dalton pudesse responder, antes que pudesse dizer que também a amava, que ela se tornará o centro de seu mundo sem que ele percebesse, ela o beijou, suave e segura, cheia de promessa. Eles ficaram assim, abraçados, até o som de cavalos se aproximando fazê-los se separar. Nathan chegou sozinho, com a postura tão régia quanto Dalton se lembrava. Mas quando ele desmontou e viu-os de mãos dadas, algo em seu rosto severo suavizou. Você parece bem, filha, disse Nathan em sua língua. Kimi respondeu à altura, voz forte e clara. Conversaram por alguns minutos enquanto Dalton permanecia de lado, entendendo nada além do tom. Era respeitoso, honesto e, por fim, caloroso. Finalmente, Nathan mudou para o inglês, dirigindo-se diretamente a Dalton. Ela me disse que você a tratou com honra, que deu a ela escolha quando poderia ter exigido obediência, que a protegeu mesmo quando isso custou sua posição entre seu próprio povo. Ela não merecia menos, disse Dalton simplesmente. Nathan o estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Há 13 anos, você deixou ouro que poderia ter comprado tudo para você. Eu te disse então que a terra não esquece o que é devido. Trouxe minha filha como pagamento por essa honra. Mas vejo agora que a dívida foi paga de maneiras que eu não esperava. Ele se voltou para Kimi, falando novamente em Apache. Ela respondeu, e Dalton reconheceu seu próprio nome no fluxo de palavras. O que quer que ela tenha dito fez a expressão de Nathan mudar para algo que poderia ser aprovação, satisfação ou ambos. Minha filha diz que escolhe ficar. Não porque o dever exige, mas porque seu coração o faz. Nathan olhou entre eles. Este é o pagamento mais verdadeiro que eu poderia oferecer. Não apenas uma mulher, mas uma mulher que escolhe livremente. Esse é o tesouro mais raro. Ele apertou o ombro de Dalton, gesto carregado de significado. Você deixou ouro no chão e encontrou algo mais valioso. A maioria dos homens nunca aprende essa lição. Fico feliz que minha filha tenha encontrado um dos poucos que aprenderam. Nathan montou em seu cavalo. Mas antes de partir, falou mais uma vez com Kimi.
Desta vez, Dalton ouviu a calorosidade na voz do velho guerreiro. Viu o rápido brilho nos olhos de Kimmy enquanto ela abraçava o pai. Então Nathan partiu, desaparecendo pelo cume tão repentinamente quanto havia aparecido. Kimmy se virou para Dalton, e a luz da manhã parecia radiante, feliz de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Ele nos deu sua bênção, disse ela. Disse que há 13 anos você provou ser digno de respeito. Hoje, provou ser digno de amor. Dalton a puxou para perto, apoiando o queixo sobre sua cabeça, sentindo o batimento constante do coração dela contra seu peito. Há 13 anos, ele havia feito uma escolha que parecia custar-lhe tudo. Deixou para trás uma riqueza que poderia ter mudado sua vida. Mas ali, com Kimmy em seus braços, entendendo que ela o escolhera livremente, que o amor havia crescido no espaço onde antes havia ressentimento, ele finalmente compreendeu o que significava a verdadeira riqueza. O ouro permaneceu enterrado e inútil. Mas honra, respeito e amor pagavam dividendos que se multiplicavam ao longo dos anos. Os Apache o recompensaram não com algo tomado, mas com algo conquistado, não por obrigação, mas por escolha. E isso fez toda a diferença. Algumas dívidas levam 13 anos para serem pagas. Mas quando finalmente são, valem cada momento de espera.